Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso programa de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Amados, antes de começar a gravação propriamente dita, eu quero orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pai, eu preciso de Ti. Sem a sua unção não sou nada. Capacita-me agora, Pai, a gravar essa mensagem de maneira objetiva, de maneira ousada, de maneira poderosa, para que eu possa abençoar os que nos assistem. Também, Senhor, conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, meu Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Continuando, amado, o tema sobre o perdão do ponto de vista de Deus, nós queremos agora falar sobre o seguinte: perdoar é renunciar aos seus direitos. Jesus renunciou aos direitos dele e assim removeu você do mundo da lei para o mundo da misericórdia. Como servo, ele viveu na carne, humilhou-se até a morte. Quando renunciou aos seus direitos, ele se transferiu no mundo da condenação para o mundo da vida. É preciso muitas renúncias e, às vezes, até renunciar a si mesmo, para ver refletido no seu companheiro a alegria e a realização. Quem produz perdão não é você, é Cristo em você. Dele foi o verdadeiro sacrifício. Quem cumpriu na cruz o perdão de uma vez por todas sobre cada pecado que cada relacionamento esteja sendo vítima. Veja o que nos diz Lucas 14, 33, nos fala dessa renúncia. Então veja bem, meus amados, às vezes você se acha no direito de reter o perdão, porque é um direito seu. Eu até concordo, porém, abra mão do seu direito de reter perdão para cumprir o propósito. Jesus foi quem... É Ele que produz o perdão em nós, não é nós pelos nossos belos olhos. É Cristo em você, meu amado, que foi o verdadeiro sacrifício. Então, haja como Cristo estivesse agindo. Não haja segundo o seu ponto de vista, mas haja pelo ponto de vista de Deus. E Deus diz que temos que perdoar e fim de papo. Agora, eu acho muito interessante a questão da renúncia. Em Lucas 14, 33, diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, meus amados, se você não tiver a fim de renunciar, esquece, você não será aceito como um discípulo de Jesus. Agora, sabe, amados, o que eu acho mais impressionante nessa situação da renúncia é que Deus pede para mim e para você renunciar, mas nós continuamos na posse do bem, na posse daquela situação. Nós continuamos à frente do nosso trabalho. Então, o renunciar é um ato psicológico. Eu, na minha própria cabeça, digo, isso aqui não é meu. Por exemplo, eu tenho 3 filhos maravilhosos. Não são meus, são do Senhor. Eu tenho 6 netos maravilhosos. Não são meus, são do Senhor. E eu tenho 2 bisnetos maravilhosos, não são meus, são do Senhor. Então, nada que eu e você temos é nosso, entenda isso. Esposa, filho, emprego, trabalho, carro, apartamento, dinheiro, nada é nosso. Tudo é de Deus. Portanto, não fique regateando, não fique resmungando, não fique reclamando, não é teu. Aprenda uma coisa, você veio para esse mundo nu. E mais, vai voltar para a casa do papai nu de novo. Nada do que eu e você conquistamos aqui nessa terra, nós vamos levar daqui. Portanto, deixe de ser bobo, deixe de ser intransigente, deixe de se apegar com as coisas como se fosse sua, porque elas não são. Tem um slogan comercial que diz: desapega, desapega, desapega. A única coisa que eu não quero desapegar é o meu amor por Jesus, pela minha família, pelos meus irmãos.
O amor você nunca deve desapegar, porque isso vai nos levar até o céu. Mas bens materiais, conquistas, coisas, abre mão. Você não vai levar nada daqui, cara. Se você morrer hoje, você vai subir ou vai descer sem nada. Então, para de ficar brigando, para de ficar discutindo, para de ficar fazendo ações ilícitas para conseguir as coisas, porque nada disso eu e você vamos levar para o céu. Então, vamos viver uma vida despreocupada de posses. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu muitas coisas. Analise a sua vida hoje. Quantas coisas você adquiriu até hoje? Ok, parabéns. Mas não foi você que adquiriu, foi Deus que te concedeu. Essa é a diferença. Agora, Deus não te priva de usar as coisas. Você renuncia, mas continua na posse, mas continua na administração, mas continua no comando, mas sabendo que não é seu. A esposa que você tem, meu irmão, o marido que você tem não é seu. Foi Deus que concedeu. Então, passe a considerar as coisas de um outro ponto de vista, tá? Então, renuncia aos seus direitos, renuncia. E Deus vai te honrar. Deus vai fazer a coisa maravilhosa. Outra coisa, perdoar é não executar o seu direito de vingança. A vingança pertence ao Senhor e Ele vai retribuir. Não tenha dúvida disso. Olha só, o ser humano está sempre querendo exercer justiça própria, mas Deus nos diz que o direito de vingança lhe pertence e Ele cobra. Romanos 12, 17 a 21 diz o seguinte, ó. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, e eu a retribuirei, diz o Senhor. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oh, Jesus, essa passagem ela é muito extraordinária. Então, nós não precisamos nos vingar de nada. Você foi ofendido, foi roubado, você foi alcançado por alguém? Esquece. Nós temos um pai que nos defende. Nós temos um irmão mais velho que toma a nossa frente e nos defende de toda e qualquer situação que você tiver que passar. Então, veja bem, não torneis a ninguém mal por mal. E esse é o grande desafio. Só pode fazer isso quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. Pague o mal com o bem. Procure as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível. Por que a palavra diz se for possível? Tem gente que não quer ter paz com você. Aí, meu filho, essa aí você larga de mão. Ah, não quer ter paz? Não, não. Então fica na tua que eu vou ficar na minha. Mas cabe a você e a minha iniciativa de procurar a paz, de procurar a reconciliação. Olha só, se for possível, quando depender de você e não do outro, o outro às vezes não quer. Então, tudo bem? Tende paz com todos os homens. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, é uma das coisas que o ser humano mais precisa, mais busca, é paz no seu coração. Olha só, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Interessante que semana passada eu tive uma experiência muito legal. O meu pastor elogiou 3 irmãos que fizeram aniversário e esqueceram de mim. A minha alma ficou inquieta. E eu senti vontade de questioná-lo, de cobrá-lo alguma coisa. Mas Deus falou, ei, fica quieto, não faça nada. Tá bom? Como é bom obedecer a Deus. Aí à noite,
o meu pastor chegou, gente, eu quero dizer que eu esqueci de mencionar o irmão Eliezer que fez aniversário. Vem cá, Eliezer. E aí subiu, cantaram parabéns, oraram por mim. E na manhã era de 3 pessoas, à noite foi só eu. Então você vê como Deus é fiel. Eu não preciso me defender, eu não preciso questionar nada. Eu só tenho que crer, confiar e descansar. E a resposta, ela é imediata, ela é automática. Não precisa você se defender. Não precisa você tomar a dianteira de nada, deixa que Deus cuida de todas as coisas da sua vida. Então, que bom que eu aprendi a obedecer, ficar caladinho, não falar nada, e Deus recompensa o seu silêncio, a sua obediência, porque Deus está querendo pessoas que façam dessa forma. Então, uma coisa eu te digo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, eu não preciso entender por quê, como, para quê. Não, Deus é que vai honrar a nossa fé, a nossa atitude, a nossa obediência, a nossa submissão. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Cada dia mais eu aprendo isso, descanso e vejo que é uma delícia. Outro dia, uma irmã muito querida deixou de depositar uma oferta de amor na minha vida. E eu fiquei inquieto, me causou um certo prejuízo, eu precisava daquele recurso, mas fiquei bem quietinho, não falei nada, não questionei nada. No mês seguinte, ela foi lá e pá, depositou de novo. E causou-me um grande bem, porque o furo que eu tive de caixa do mês anterior foi coberto com esse depósito. Então, já pensou se eu tivesse ligado para ela para cobrar alguma coisa? Não ia ter graça. É Deus quem faz tudo em todos, meu irmão. Ore a Deus, coloca o teu problema na mão de Deus e deixa que Ele resolve. Para de querer dar uma de metido, de enxerido, de maneca fogueteiro. Você, eu mesmo resolvo minhas coisas, você não resolve nada. Ore, coloque diante de Deus e fique quieto. Não questiona, não critica, não liga para a pessoa, não cobra, porque se alguém tem que fazer algo, é o Senhor. Como é bom, irmãos, a gente viver uma vida dependente totalmente de Deus. Então, para desse negócio de querer se vingar, dar o troco. Comigo é assim, puf, não. Comigo é a paz e amor. Deus é que está no comando de todas as coisas. Ele é que sabe como agir em cada situação da nossa vida. Que bênção, eu estou feliz por entregar os meus problemas na mão de Deus. Descansar. E mais cedo do que você espera, vem a solução. Aprenda a confiar. Deus precisa que os seus filhos confiem nele de todo o coração e não fique querendo tomar a iniciativa e querer fazer as coisas por conta própria. Agora, olha um detalhe muito interessante. Ele diz que a gente fazendo isso, que se o irmão tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha que coisa linda. Enquanto o cara quer te passar para trás, quer acabar com você, o cara quer te perturbar, você faz tudo ao contrário. O cara fica sem graça, fica sem ação, porque ele nunca esperava isso de você. Mas você é um homem, uma mulher de Deus. Vai fazer de acordo com o que a Bíblia manda. Agora, olha um detalhe interessante, meus queridos, que é o seguinte. A gente muitas vezes diz essa expressão, perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Tem muitas pessoas perdoando os outros da boca para fora. Acontece que Deus conhece os corações. Quando o ser humano encobre um pecado, eu não sei a quem ele está querendo enganar. Porque a pessoa mais importante que temos que prestar conta é Deus. E diante de Deus, nada fica escondido. Então, exatamente a quem queremos esconder o nosso pecado, ele já sabe. Então é bem mais inteligente não encobrirmos o nosso pecado. Devemos nos arrepender, sim. Pedir perdão a Deus, que já sabe de tudo, e limpar a nossa mente, limpar a nossa consciência, restaurar a nossa comunhão com Deus. Não me venha com esse papo, não, perdoa, eu perdoo, mas não esqueça. Ei, não perdoou.
A Bíblia diz que é para perdoar de todo o coração. Limpa aquele lixo da tua lixeira, porque perdão retido é lixo que lhe trava, que lhe causa problemas, que lhe causa dificuldade, que interrompe as suas orações, que interrompe Deus de te ouvir, enfim, que te ocasiona muitos transtornos quando você dá uma de metido. Ah, eu perdoo. É para perdoar, eu perdoo, mas não esqueço. Ei, nós não precisamos ter amnésia. O perdão é você se lembrar e não sentir dor. Essa que é a chave, essa aqui é a explicação mais plausível do perdão. Eu perdoo não é porque o cidadão merece, não. Eu perdoo não é porque o cidadão pediu perdão, não. Eu perdoo porque é mandamento. Mandamento não se discute, se obedece e fim de papo. Então, para com esse negócio de ficar remoendo o perdão na sua mente, torturando-se. Porque sem o perdão genuíno, você vai continuar preso ao teu oponente. E Deus não quer isso para você nem para mim. Então não tenta enganar a Deus, porque Deus sabe tudo. Se você perdoou só da boca para fora, não valeu de nada. Porque para Deus tem que ser perdão de todo o vosso coração. Tá? Então faça isso para restaurar sua comunhão com o Senhor. Agora, perdoar, amados, é esquecer e nunca mais recordar o fato para cobrança. Muitas vezes as pessoas perdoam uns aos outros, quando se recordam dos fatos, todas as mágoas e ressentimentos voltam. Isso nos diz que não houve perdão genuíno. Veja o que nos diz Isaías 43, 25 e Hebreus 10, 17. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Gente, Deus não perdoa você e eu por amor a nós. Não, Ele nos ama, é claro, mas Ele nos perdoa por amor a Ele, porque Ele decidiu que iria nos perdoar, que iria nos liberar de toda e qualquer situação. Olha o que diz lá em Isaías 43, 25. Ele repete, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Em outro texto ele diz que lança o nosso pecado nas profundezas do mar, com uma plaquinha escrita lá, proibido pescar. É lá que Deus lança os teus e os meus pecados. Então, meu querido, glorifica o Senhor por essa maravilhosa atitude dele tem para conosco. E em Hebreus 10, 17 diz assim, e não me lembrarei mais de seus pecados, nem das suas iniquidades. Não é que Deus é esquecido, não. É claro que ele não é esquecido, mas ele faz questão de considerar o assunto encerrado. Não volta mais. Tem gente que fica pedindo perdão a Deus 2, 3, 4 vezes, a mesma coisa. Aí ele pergunta, você quer que eu te perdoe do quê? Ah, Senhor, isso assim, mas eu já te perdoei, meu filho. 1 João 1,9 é maravilhoso. Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, tem que confessar e reconhecer. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não só perdoa, mas purifica. Então, meu querido, confia no Deus que você serve. Confie no Deus que é teu Pai. Confia no Deus que é o Todo-Poderoso. Porque Ele falou, está falado. Não volta mais atrás. Tem gente que, chamado crente museu, ele nunca esquece das coisas que aconteceram. Lá em 1910. Ei, amado, é isso que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus tem um futuro brilhante para você e para mim. Pare de ficar engasgando, pare de ficar engatando, pare de ficar se angustiando com as coisas do passado que já foram perdoadas. Eu sempre digo que o crente ele tem 3 preocupações. Primeira, ele não consegue se perdoar dos pecados do passado. Filho, passou, passou. E Deus diz que o passado está perdoado. Segundo,
ele está sempre preocupado com o dia de amanhã. E aí, como é que vai ser amanhã? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Ei, essas coisas estão na mão de Deus. E Deus tem o melhor para você e para mim. Então, o crente não deve se preocupar com o passado, nem com o futuro, mas precisa viver intensamente o aqui e o agora. Deus é um Deus presente, é um Deus vivo. Jesus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu não fui o Deus de Abraão, eu sou. Deus é presente. Então, meu querido, quantas coisas boas você está perdendo porque você está preocupado, passado ou com o futuro? Eu, pela misericórdia e a graça de Deus, completei 74 anos esse mês. Estou muito feliz, muito abençoado. Deus tem me proporcionado prazeres inenarráveis com minha família, com minha igreja, comigo mesmo, porque eu decidi, queridos, viver intensamente o agora. O passado já foi, já pedi perdão, já estou noutra vibe. O futuro, estou garantido. Se eu morrer, vou para o céu. Se eu ficar aqui, vou servir a Deus. Então, tanto faz lá quanto cá. Deus é que determina. Ele é que manda o que nós devemos fazer. Ora, irmão, se Deus é Deus, depois do perdão, não se lembra mais dos meus pecados, por que eu devo me lembrar do pecado dos outros ou dos meus? Então, Deus é o nosso referencial. Se Ele perdoou e liquidou o assunto, nós temos que fazer o mesmo. Eu gosto muito do sistema atual de computação, que tem uma teclinha no computador chamada delete. Quando você não quer mais um assunto no computador, você deleta, acabou. Não volta mais aquela cena. E a nossa vida você tem que dar delete para várias coisas que nos acontecem e que a gente fica arraigado aquilo, nos prejudicando, tirando a nossa paz, o nosso sossego e a nossa alegria. Agora, um detalhe interessante. Precisamos, primeiramente, aceitar o perdão de Deus para nós. Tem muita gente que fez tanta barbaridade que ele não acredita que Deus possa perdoá-lo. É um engano, tá? As pessoas acham que seus pecados são tão vergonhosos que nem mesmo Deus poderá perdoá-los. Precisamos esclarecer duas coisas. Primeiro, Isaías 1,18 diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão alvo como a lã. Oh, meu Deus! Então, o pecado pode ser o pior pecado do mundo. Deus perdoa, passa o sangue de Jesus, você fica zerado, você fica limpinho, você fica uma beleza. Então, meus queridos, vamos usar os benefícios que nós temos a nosso favor. Agora, para tanto é preciso confessar, se arrepender e deixar. Olha o que nos diz Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Gente, a gente conhece muitos crentes que são fiéis, que são firmes na igreja, que dão dízimo e tudo aquilo, e aquela pessoa não prospera, vive numa pendenga, vive numa vida de escassez, vive numa vida terrível, a despeito do seu procedimento cristão. E a grande pergunta é, por quê? Aqui está a resposta. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Querido, não jogue os seus pecados debaixo do tapete da sala. Deus está vendo. Limpa aquela sujeira, passa o aspirador, leva aquela sujeira para longe. Então, se você está encobrindo algum pecado, agora, o problema, amados, é que tem gente, escute bem o que eu vou te falar, que acha que tais e tais procedimentos não é pecado. Ei, quem é você? Vou te dar uma sugestão. Salmo 139, 23 e 24 diz assim, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e me guia pelas veredas eternas. Ora, nós realmente, muitas das vezes, não reconhecemos o nosso pecado, porque a gente tem mania de justificar disso, daquilo. Não, 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 não. Peça que Deus sonde, que Deus esquadrinhe o seu coração e mostre a você os seus pecados, para que você se arrependa e volte a entrar na prosperidade. Então, nenhum homem, nenhuma mulher consegue reconhecer os seus pecados naturalmente falando. Portanto, peça para Deus dar uma olhada. O Espírito Santo está dentro de você. Ele pode sondar o teu coração, que é enganoso, e pode provar os teus pensamentos, que é uma área que ninguém entra. Coração e pensamento. Mas Deus conhece. Se você for um homem ou mulher sincero, Deus vai atender esse pedido, vai te mostrar o que é que está pegando, e aí você vai, sem discutir com Deus, reconhecer aquele pecado, se arrepender, se humilhar e nunca mais voltar a praticar aquilo. Aí sim, você vai voltar a prosperar. Olha só. O que encobre as suas transgressões, faz de conta que não é comigo, jamais prosperará. A prosperidade está ligada com a santidade. Você, para ser próspero, precisa ser santo. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Nós não podemos deixar de confessar. Ah, não foi culpa do fulano. A grande diferença de Saul para Davi é que Saul sempre achava um culpado para os seus erros. Ele sempre punha a culpa dele em alguém. Davi, pelo contrário, ele jogava terra na cabeça, se humilhava, reconhecia diante de Deus que ele pecou e Deus automaticamente o perdoou. Por isso que Deus diz que achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi tinha prazer de fazer a vontade do Senhor, porque ele amava demais o Senhor. No seu episódio com Batseba, que ele fez um monte de bobagem, matou o marido da mulher, e etc., ele ficou muito mal. E fez uma oração: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Meu querido e minha querida, se a tua salvação em Deus não te traz alegria, não te traz prazer, não te traz contentamento, alguma coisa está errada. Davi foi claro: não retire de mim o teu Espírito Santo. A gente precisa demais, irmão, do Espírito Santo a cada momento para viver uma vida de santidade, uma vida de graça. Então, você deve pedir para Deus te guardar. Eu todo dia peço: Senhor, não permita que eu desvie do teu evangelho. Senhor, me ajude a andar em santidade. Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Eu quero agradar a Deus acima de qualquer coisa. Eu não quero me agradar nem agradar a homem, eu quero agradar a Deus. Portanto, meu amado, você seja sincero e confesse seu pecado, se arrependa e não volte a praticá-lo nunca mais. Ô Senhor, o papo está tão gostoso, mas o tempo foi embora. Eu quero encerrar essa ministração pedindo que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração de cada um que está nos assistindo. Naquilo que eu não fui capaz, naquilo que eu não fui claro, naquilo que eu não fui incisivo em ministrar. Que o Espírito Santo complete a obra no coração dos amados. E abençoa, Pai, a todos aqueles que nos assistem. Nos ajude, Senhor, a cumprir esse propósito de perdoar a todas as pessoas, Pai. Nós não queremos ter mágoa, ter ressentimento, reter perdão de nada nem de ninguém. Limpa o nosso coração com o sangue de Jesus. E nos convence, Senhor, a cumprir esse mandamento, essa prática de liberar perdão para todo mundo, independentemente se a pessoa merece ou não. Pai, nós queremos dar a Ti nesse momento toda a honra, toda a glória, todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Guarda-nos, papai, irrepreensíveis, corpo, alma, espírito, até a vinda do Messias. Obrigado, Senhor,
que nos ouve, que assiste a nossa administração. Abençoa cada um, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.